Olá, boa noite! Boa noite para todos os que vêm assistir essa live no balcão do cartório, porque hoje nós vamos falar de infraestrutura e tecnologia no cartório, mas vale para todas as empresas. Se você pensa que esse assunto não é contigo, porque isso fica com o cara da TI, ou com o encarregado da proteção de dados, ou com o líder, quanto mais você amplia o seu leque de conhecimento, mais atratividade você tem. Você precisa entender de tecnologia e de como as coisas funcionam no cartório, tanto para assegurar a segurança de dados do cartório, quanto para ajudar a pagar um BO, porque se tem uma coisa certa na vida da gente é que BOs acontecem na tecnologia. Eu sou Sabrina Gomes Regra, CEO da Cartório Flix. Hoje meio sem voz, então vocês vão ter que me perdoar, mas eu vou chamar aqui os diretores da F11 para conversarem com a gente sobre esse tema que é tão importante e se tranca, tudo para na nossa vida, então a gente precisa entender para poder solucionar o mais rápido possível. Então, chamando aqui a F11, vamos ver, eu sempre levo um medinho nessa hora, porque demora a chegar. Deixa eu dando oi, Sheila, Laís, Charlie. Oi de dois. Tudo bom? Tudo bem, Sabrina? Tudo bom, Sabrina? Tudo. Sejam muito bem-vindos. Consegue nos ouvir ao bem? balcão do cartório. Tudo flui no balcão do cartório agora, se a tecnologia parar e se a gente não souber o mais rápido possível o que é para resolver, a gente pode perder uma grana, comprometer a credibilidade, gerar um estresse enorme. Então, essa live é para gestores, mas é para funcionários que querem se destacar também e saber ajudar na hora de um BO. Então, quero conversar com vocês. O que é a F11? Então, Sabrina, a F11, eu e o Rodrigo, a gente já trabalha junto há 12 anos, né, Rodrigo? 12 anos. E a gente decidiu se reunir, né, e criar a F11 justamente para atender algumas demandas, né, de cartórios e também de empresas, né, que hoje estão atuando, principalmente aqui na Grande Porto Alegre. E a F11 basicamente é uma empresa de serviços de tecnologia, né, a parte de consultoria, tanto de TI quanto a parte de segurança da informação. E por ser parceira Microsoft, parceira Kaspersky, a gente também consegue comercializar esse tipo de software e deixar o cliente também com tudo em compliance, né, com a parte de licenciamento. Tanto Microsoft quanto antivírus, né? Exatamente. Tanto Microsoft quanto antivírus, né? Gente, é muita coisa para pensar. Vocês já tiveram que me fazer desenhos e desenhar o que está acontecendo. Quando eu trabalhava com a gestão de cartórios, quando acontece um BO, né, o sistema tá lento, tá um inferno, a fila aumenta, aí liga para o cara do sistema, e o cara do sistema diz, não é aqui. Como assim? Tudo é tecnologia, isso me deixava doida. Tá, então é servidor. Não, não é servidor. É o cabeamento. Como assim? Aquele cabo azul que passa pelo cantinho da parede, o que isso tem a ver? Eu queria que vocês explicassem um pouco o que vocês já me explicaram tantas vezes, porque identificar isso deixa o gestor menos louco, porque muita coisa envolve TI, pode ser muitas coisas, e a gente sempre pensa só no sistema. Então, me explica um pouco, explica isso para quem está entrando aqui na live, quando acontece alguma coisa, o que pode ser? Software, hardware, cabeamento? Certo. Hoje não adianta tu ter o melhor sistema se a tua infraestrutura não acompanha, né? Então, são coisas que têm que andarem juntas, né? Então, a infraestrutura, né, é muito importante a gente ter um monitoramento da infraestrutura, né? Tanto na parte de switches, servidores, os próprios computadores estarem em manutenções diárias, né, ou semanais, enfim. A gente precisa ter uma manutenção preventiva, né, dos equipamentos do cartório para evitar problemas
E esse monitoramento vai ajudar também a resolver problemas, né? Então, às vezes, meu sistema está lento, mas o problema realmente não está no sistema, né? Então, é aberto um chamado com a empresa do sistema, né? O suporte conecta no servidor, por exemplo, um servidor de aplicação, um banco de dados, identifica, né, que realmente não tem nenhum problema, né, no sistema ou no banco de dados e devolve para a TI do cartório. O problema não está aqui. Daí começa aquela guerra, né? Não, mas aqui também, a minha parte de infraestrutura está tudo certo. Só que, às vezes, a infraestrutura realmente do cartório não tem um sistema que ele consegue ver mais amplo, né? E consegue gerenciar, então ele não consegue, às vezes, ter um diagnóstico mais preciso. Que é esse sistema? É tipo um scanner que eu passo assim para ver onde é que está o problema? Não, na verdade, existem alguns softwares, né, que a gente consegue monitorar, né? A gente utiliza hoje o Zabbix, que é uma ferramenta open source, né, que a gente consegue hoje, por exemplo, receber no nosso Telegram, no celular, se algum disco entrou em falha, por exemplo, aí na resiliência, entendeu? A gente consegue receber isso e atuar já de forma proativa, né? Buscando a aquisição de um disco, ou se esse hardware estiver em garantia, abrir o chamado para o fornecedor, né, para conseguir esse disco e fazer a substituição. Então, eu falo disco, mas é disco, é fonte, enfim, memória, pode ser um monte de coisa, né? Todos os componentes de hardware, né, que o servidor possui, né, eles podem falhar, eles podem falhar. Então, por isso que o monitoramento e garantia de servidores é importante, né? Uma prevenção. Quando vocês falam de outsourcing, é o serviço terceirizado de TI. Isso, exatamente. Porque... A F11... Oi, desculpa. Não, fala. Não, eu ia dizer que a F11 atua hoje, né, no mercado, tanto na parte de cartórios quanto na parte corporativa, justamente com isso. A gente dá o suporte hoje final, tanto para o usuário, né, tem alguns lugares, por exemplo, tem uma TI interna lá e a gente dá o suporte para essa TI interna, né, que a gente chama de contrato N2 ou N3, onde a gente atua muito mais na parte de estratégica da TI, digamos assim, dentro do cartório. E aí tem uma pessoa lá dentro para fazer o atendimento ao usuário, aquele atendimento ali que precisa instalar, fazer a instalação de um software, trocar o computador de lugar, enfim, fazer aquelas demandas do dia a dia, assim, né? Trocar o código da impressora, exatamente. Sempre que a gente chama o cara da TI, quem está aí deve pensar a mesma coisa. Quando tu chama o suporte da TI, ele chega na tua sala, é uma coisa muito idiota, assim, não estava dando, mas quando o cara chega... Resolve. Era só apertar o botão. Voltou a funcionar. Só tu chegar e voltou a funcionar. Já ouviu muito isso, né? Mas enfim, acontece. Isso aí faz parte. Faz parte já do processo do nosso suporte. O outsourcing, no caso da resiliência, é por exemplo, o serviço de DPO. As pessoas têm DPO interno, encarregado de proteção de dados interno, capacitou, treinou a pessoa... Mas, não tá dando, vou ter que trocar essa pessoa, vou ter que fazer tudo de novo. Então, eu posso contratar a resiliência que vai fazer um diagnóstico do cartório para ver se o cartório está em compliance com a LGPD e vai seguir sendo DPO terceirizado. Isso é um outsourcing também. Sim. Tá? E nesse caso, vocês fazem a mesma coisa. Vocês vão lá, fazem um diagnóstico da situação do cartório e propõe, principalmente, se a gente está falando de cartório, né? Mas numa empresa vocês vão olhar vários critérios, mas aqui vocês usam o quê? O provimento 74? Hoje a gente usa muito como base o provimento 74, porque foi digamos assim, o divisor de águas dos cartórios, né? Porque foi o que trouxe, assim, né, a demanda, principalmente para empresas do nosso segmento, para entender o cartório e fazer com que ele atenda aquelas necessidades. Existe hoje um checklist, né, dentro do provimento, né, que tem que ser cumprido, né, pelo cartório, né, para que não sejam autuados, enfim. E aí, hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? Por exemplo, eu sou atendido hoje já por uma empresa, ou eu tenho um TI interno, e aí, mas só que eu preciso saber se realmente as coisas estão funcionando, né? Se existe um documento de um plano de continuidade de negócio, como é que está hoje, né, isso aqui para mim.
Se eu estou né? compliance ao provimento 74, né? Isso É. é muito importante. Porque às vezes assim não é nem por maldade, ou enfim, não é nem por um problema da TI que existe ali, sabe, naquele momento. Às vezes é porque foi aquilo que o cartório resolveu. Ele teve as opções, mas ele optou por aquilo. Ó, tem esse servidor, que o hardware é um hardware de servidor, tem esse servidor, que é um mais de entrada, e tem esse computador montado que dá para usar como um servidor, que a gente chama de desk server, né? E aí o cara opta por esse, porque ele é o mais barato, né? Só que ele está colocando em risco os dados dele, enfim, é aquela opção que eu, por exemplo, como prestador de serviço, eu não dou. O desk server eu já não dou, porque ele vai me dar um problema também, né? Não só para... Mas o funcionário, às vezes, ele vai sugerir a solução mais barata. Exato. Só que talvez ele não tenha toda a visão do impacto, do que pode acontecer lá na frente. Exatamente. Os prejuízos, né, que podem acontecer. Então, não é por mal o funcionário, de repente, nossa, eu conheço vários, né, que trabalharam muitos anos no cartório, como suporte, fazem um trabalho excelente, mas é que a tecnologia foi avançando. Sim. As relações, a internet, o acesso, nuvem, tudo foi avançando. E se esse profissional não foi se capacitando, ele vai criando soluções paliativas, mas não profissionais, né? Exato, exato. O problema é ver a tecnologia da informação como um gasto, né? Não como investimento. Aí começam todos os problemas. E o provimento 74, na verdade, está nos ajudando, né, a gente deixar os ambientes mais em conformidade, né? Então, Sim. O provimento 74 foi um aliado, né? Mas até isso, né? Eu acho que em relação ao provimento 74, eu vou perguntar para vocês aqui, porque ele fala de backup, ele fala que tem um tempo que o cartório, se aconteceu alguma parada, ele precisa voltar em tanto tempo, o provimento estabelece. Ele determina uma série de estruturas por tamanho de cartório, isso também está na LGPD, né? Mas as pessoas, por exemplo, backup em nuvem, ainda tem medo do backup em nuvem. Fala um pouco do backup no provimento. Sim. Existem várias formas, né, de fazer o backup, existem várias ferramentas de backup em nuvem. Mas também existem algumas que o pessoal utiliza bastante, inclusive até hoje, que não é o melhor cenário, né? Hoje, por exemplo, existem aqueles pacotes que tu compra do Office, né, para uso pessoal, que ele te dá 1 tera de OneDrive, por exemplo. E aí tu utiliza aquele mecanismo como um backup. Mas ele tem um limitador de arquivos, enfim. Se a Microsoft identifica, inclusive, ele pode barrar essa tua conta. Então, tem uma série de problemas que pode gerar futuramente. Não tem notificação. Não tem uma notificação, né, te dizendo que rodou aquele backup. Não tem uma proteção contra ransomware, né, que hoje é o grande... É o maior mal. O vírus. O ransomware. É o maior mal, é o sequestro de arquivos, né? Ele criptografa os dados lá e aí tu não tem essa proteção, né? Ah, mas eu tenho um antivírus, não importa. Vai replicar para lá para tua nuvem, né? Entre aspas, mas vai acabar comprometendo esse backup também, né? Então, assim, existem várias ferramentas, tá, Sabrina, de backup em nuvem. Tem a própria AWS, tem a Microsoft com Azure Backup, tem o Google, né, Rodrigo? Isso, GCP. Então, existem várias ferramentas hoje profissionais de backup em nuvem, né, que podem te ajudar nesse cenário, assim, né? E às vezes ele se torna até mais barato do que o próprio backup, o backup esse que o pessoal acaba utilizando como backup, que não é um backup, né? O OneDrive hoje ele é utilizado para fazer backup da área de trabalho do colaborador, né? Do usuário, dos documentos, coisas mais assim pessoais, uma planilha, alguma coisa assim, mas não para fazer backups de banco de dados, de servidor de arquivos, né? Realmente tem que ser utilizado uma tecnologia mais profissional, né? Tá, e daí um cartório tem provimento 74. Ele tem 2 servidores. Ele tem que ter 2 servidores. Um para funcionar, que deve ter um prazo de backup diário. Não sei se é de hora, vocês me explicam. 30 minutos. E esse aqui é o step. Caso esse aqui pare, esse aqui tem que... É que nem... quando falta luz e entra o gerador, né? Conta 3, 2, 1... Exatamente. Sobe o gerador. Tu já me explicou que não, que nem deveria, que
que é ao natural, as pessoas nem percebem, né? Que Então, entrou outro servidor. existem várias formas, né, de configurar isso. Existe o cluster, né, que o cluster ele é automático, né? No momento que o servidor cai, o outro identifica e automaticamente ele estabelece essa máquina virtual, né? Existe a réplica mesmo, que é a réplica Hyper-V, que eu posso criar uma réplica de uma máquina virtual para um outro servidor, e aí eu faço de 5 em 5 minutos, por exemplo. Então, caso der uma falha, eu perdi 5 minutos no máximo de trabalho, mas eu restabeleço no outro, e dessa forma seria manual, eu tenho que atuar de forma manualmente. Existem algumas formas até de configurar, criar alguns gatilhos ali para automatizar isso. Mas, né, tu pode correr o risco de subir, né, a máquina virtual ali com a outra em atividade ainda por apenas uma falha de energia, né? Uhum. Então... Já acaba gerando uma dor de cabeça. Né? Acaba gerando até uma dor de cabeça, assim. E existe também o DR, que a gente fala, né, que é o Disaster Recovery, que dá para utilizar na nuvem. Hoje, Só o nome já me dá nervoso. Desastre e recovery. Sabrina, são coisas diferentes. O backup em nuvem é a replicação de dados, né? O backup em nuvem, ou a gente faz o backup local, né? O ideal é sempre ter um backup local e uma cópia na nuvem, né? A replicação, eu posso replicar o meu servidor principal, um servidor que vai estar na mesma serventia, no mesmo local físico, ou eu posso replicar esse servidor direto para a nuvem. Quando acontecer um desastre, sei lá, a placa-mãe do servidor queimou uma fonte, eu consigo acionar esse servidor virtual que vai estar na nuvem e o ambiente do cartório, os acessos vão estar na nuvem. Claro, vai ter lentidão, né? Vai um pouco mais vai ter lento, aquela mas tá mesma livre. performance, mas a gente não vai conseguir... Pelo menos não para, né? O Sim, não. vai Para. parar. Até que restaure aquele servidor, daí Isso. desce para cá de novo e... Isso. A replicação para a nuvem é uma analogia de um seguro de um carro. É o seguro de um carro. Eu gosto de usar muito a analogia do seguro do carro, né? Vamos lá, eu pago o seguro do carro todo ano, né? Para que eu tenha aquele carro, vamos lá, aconteceu um desastre com o carro, um acidente, aí eu vou pagar uma franquia para que o carro seja consertado. Carro reserva. Isso, e aí eu pego o carro reserva a trabalhar. Geralmente, vamos lá, eu tenho um carro, digamos que eu tenho um carro aí, uma BMW, tá? Eu não tenho, tá? Mas vamos dizer que eu tenha. Eu tenho uma BMW, e aí só que no meu seguro contempla um carro popular ali por 30 dias. Eu posso utilizar esse carro por 30 dias, eu vou andar mais devagar, com menos conforto, mas eu vou andar, não vou ficar parado, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um tempo hábil para restabelecer a minha BMW e seguir trabalhando normal depois nela, né? E todos os cartórios, quando vocês entram num cartório ou numa empresa para fazer uma auditoria, né? Eu gosto muito da ideia de auditoria, quando na resiliência se trabalha assim também, vai lá e olha, porque conta com mais um olhar, não é para conferir, para esculachar quem está lá trabalhando. Que coisa boa que alguém olha e vê o que eu não vi, porque eu estou há tantos anos aqui, é uma escola, isso para mim é que nem uma auditoria de sistema de qualidade. Contrata alguém para vir ver se as coisas estão acontecendo, isso me deixa tranquilo, ensino o profissional que está lá e me apresenta uma oportunidade de melhoria, que eu vou colocar no meu planejamento. Sim. Tá? E vocês fazem isso e eu acho que E a gente já passou por isso também, tá, Sabrina? E eu acho bem bacana, porque ninguém é dono da verdade, né? Nessa área de tecnologia, ainda mais que hoje as coisas estão evoluindo muito rapidamente, né? Existem tecnologias a cada hora, Então, assim, é o tempo inteiro uma evolução e ninguém consegue acompanhar isso muito de perto, Sim. sabe? Então, ser auditado eu acho bacana, sabe? Eu já passei, né? Inclusive em alguns clientes, por auditoria de uma outra empresa. E aí achei legal. Inclusive eu busquei uma vez a própria auditoria, né? Eu falei, cara, olha só, quem sabe a gente procura, né? Porque a gente precisa entender melhor o teu ambiente aqui e tal. Então, assim, é interessante ter uma segunda visão, né? Uma segunda opinião sobre o ambiente. Porque daqui a pouco eu estou fazendo o meu cliente gastar, de certa forma, né, um pouco mais, e aquele cara me traz uma solução um pouco mais barata que vai atender da mesma forma. Na verdade, a contratar uma auditoria, essa análise, esse diagnóstico, ele é como tu pagar um curso, né? Isso, mas na realidade do teu dia a dia. Então já te certifica, te deixa tranquilo. Tu participa da reunião para entender um pouco. Exato. Porque
A gente já volta e vocês já seguem falando da questão do que vocês mais veem. Mas quando eu vivia a gestão de cartório, esse precisar aprender, graças a Deus, sempre foi uma proatividade de se antecipar ao problema. Busca uma auditoria, busca. Isso acontecia até em departamento de pessoal. Sim. Era uma segurança. Agora, não tem coisa pior, e já vi vários titulares de cartório passarem perrengue sobre isso, que acha que está tranquilo o cartório, eu tenho tudo. Eu estou adequado ao provimento 74, sobre o olhar daquela pessoa que está sozinha. É difícil mesmo, está passando limitação financeira, não sabe explicar talvez muito bem, não se defende ali pro... Ninguém dá muita atenção pro cara da TI, só que daí acontece um incidente. Então, aí cai pro gestor sair atrás, então o prejuízo, a gente nem... Como a gente não sabe qual vai ser o prejuízo, a gente não cogita, a gente não quantifica. Sim. Qual é o trabalho da prevenção. Mas só quando tu perde dados, ok, no sistema, tudo certo, está estruturado, mas planilha, Word, Excel, uma história do cartório que pode estar ali e se perde. Então não é só o hacker, né? Pode acontecer um incidente de falta de manutenção e que eu vou perder tudo. É que às vezes, Sabrina, a TI interna do cartório, ela tá tão sufocada, apagando incêndio, né, de um lado para o outro, e às vezes ele não consegue pensar de uma maneira mais estratégica e realmente seguir as melhores práticas. Às vezes, claro, por falta de conhecimento, de não conseguir, né, acompanhar a tecnologia, a evolução, né? De estar sempre de bombeiro, né? Porque está sempre ali abaixo de mau tempo, então... Por isso que é importante, né, ter uma empresa terceira, uma empresa... que nem a gente diz, a F11 não quer tirar o lugar de ninguém, né? A gente gosta de trabalhar com parceiros, sempre estar apoiando, ensinando, compartilhando conhecimento, né? Até porque não parecido conosco, né? Não vou chegar no administrativo, no RH da empresa, do cartório e demitir, não. Eu preciso que essa pessoa se desenvolva, que ela se fortaleça, para que o meu serviço seja bom, porque eu não quero... Ele vai fazer parte da engrenagem. Ele vai fazer parte da engrenagem. Isso, vai fazer funcionar. Deixa eu dar uma lida aqui. O In Moraes perguntou quanto custa 2, 3 horas dessa parada aí versus a prevenção, né? É bem isso? Exatamente. Perfeito. Às vezes é incalculável, né, Sabrina? Oi? Se eu tenho trazendo com cartório, às vezes é incalculável. Se eu tinha uma escritura naquele momento, que é de uns 2 milhões, digamos, como é que tu vai calcular isso, né? E o tempo do teu funcionário parado? O tempo, enfim... Basta pensar um dia do cartório sem funcionamento, a imagem, a credibilidade do cartório, aí, o treinamento que o funcionário tem que ter de dizer o que está acontecendo sem expor. Tem toda uma gestão ali e cada vez mais a gente tem que reforçar o papel do gestor de se envolver. Eu não preciso ser especialista em tudo, mas eu preciso saber para onde correr. Sim. Quando acontecer um incidente. Contratar, quem eu vou contratar para tentar resgatar esses dados? O que eu tenho que fazer em relação à LGPD? Eu vou entrar em contato com o DPO, tem que avisar a NPD, não tem que avisar a NPD? Quem eu vou chamar para ver o que aconteceu de fato? Porque o cara da TI colou as placas, ele surtou, ele está arrasado, porque foi um erro dele. Tem muita emoção nessa hora. Sim. E a gente pode prevenir, né? Sim. Com certeza. Com certeza. A Luana perguntou aqui, mas quando se trata de uma interinidade, as coisas mudam, porque depende da autorização do tribunal e aí o processo demora mais. Né, Fabrício? É verdade. É verdade. Tem alguns cartórios que a gente atende que estão hoje sob interinidade e tudo a gente precisa apresentar 3 orçamentos, né? Então, a parte desse investimento, dependendo do cartório, porque depende também do fluxo, né, do cartório financeiro, né, se é um cartório hoje rentável ou não. Então, tem os cartórios grandes, obviamente, que estão em interinidade, mas também tem os pequenos, né? E aí, para conseguir um computador, para conseguir um teclado e mouse, às vezes é uma dor, né? Uma guerra, né? E às vezes até Nossa, é muito difícil, porque o interino tem que pedir
para se adequar ao provimento 74, mas ele não conhece tecnicamente o que ele tem que pedir. Sim, Eu preciso de um servidor, mas esse servidor tem que ter um software dentro, tem toda uma parada de antivírus e tudo mais, o interino tem que saber pedir. Isso é uma coisa que a gente faz muito em parceria, né? Exatamente. F11 com resiliência. E às vezes é difícil do juiz entender. Isso. Quantas vezes foi e voltou porque a gente estava pedindo só de desenhar, desenquadrar. Até as questões de licenciamento, né? De software, né? Licenciamento de software é algo que pega bastante, né? Porque hoje tu procura por Windows 11 Pro na internet, tu vai achar por R$30 no Mercado Livre. Só que o próprio site da Microsoft vende por R$1.500, R$1.600. Então, assim, e aí a gente já recebeu, né, respostas assim, né? Que, olha, eu encontrei aqui numa rápida pesquisa, né, o Windows por R$30. Por que tu tá querendo que eu compre um de 1.600, né? Sim, né? Não sabia que podia comprar no Mercado Livre. Sim, aquilo ali é uma licença vazada, né? Que alguém comprou, mas quando tu comprar ela não vai ser tua, ela é de alguém ainda, né? Ah, mas ativou o meu Windows. Sim, vai ativar o teu Windows. Porém, ainda assim não é tua. Tu não tem uma nota fiscal desse item. Então, assim, não tem como ter uma garantia disso, né? Se ele for passar pela auditoria Microsoft, ele precisa comprovar as notas fiscais. Ele precisa ter as notas fiscais, então comprovar que realmente ele... É tenso receber uma auditoria da Microsoft também. Já vivemos juntos e é muito tenso, porque... Por mais como assim? que seja, né? Tu fica assustado, né? Porque tem uma multa envolvida, enfim, tem todo um processo, né? Então, a gente sempre procura, né? E sempre procurou atuar da maneira mais correta possível, né? Não posso... por mais que às vezes eu sei que o cliente, né? Enfim, o titular lá do cartório não queira fazer esse investimento, tem que estar claro para ele que o risco é dele naquele momento. Então... Em casa talvez tu possa, né? Considerar não sei, cada um que pense. Agora, eu acabo utilizando, na estrutura do cartório. Sabrina, porque assim, o software que é utilizado hoje para ativar um outro software, geralmente ele é criado por um hacker, né? O cara instigou e mexeu, e o que ele manipula no teu computador para conseguir ativar aquele software? E aí, aquele mesmo computador que tu usou um crack para ativar, sei lá, um pacote Office, é o que tu usa para acessar o teu banco, para fazer as tuas transações bancárias, sabe? Tipo, não faz sentido, sabe? Hoje em dia, o software está se tornando cada vez mais barato, porque está virando serviço, né? Então, tu paga... E o barato pode ser muito caro. Oi? O barato pode ser muito caro, muito né? Caro, vai correr muito risco. Quanto mais a gente ensinar as pessoas a se envolverem com isso, acho que quando a gente trabalha na Cartório Flix, né, no plano de gestão para cartórios, quando trabalha no curso de encarregado da proteção de dados, se fala da parte de TI, porque as pessoas sempre acham que é uma coisa à parte. Não, é TI, eu não mexo. É que nem contabilidade, não mexo com isso. Eu preciso me envolver para poder tomar a melhor decisão. Exato. Eu falei no story hoje, né? Quando eu, sei lá, tô passando um desafio de doença, ou quero fazer uma cirurgia, eu vou procurar, eu vou entender muito bem aquilo ali, porque tá valendo a minha vida, para poder tomar uma decisão. Vou procurar 1, 2, 3 especialistas, vou ouvir, para tomar a melhor decisão. E esse é o papel do gestor do cartório. Ou do titular do cartório. Exato. Escuta, ok, o teu cara de TI, faz ouvido de César, escuta ele, agora procura outras fontes de informação para ter certeza de que tá tudo conferidinho, né? Exato. Tá tudo certo. A Michele aqui, oi Michele, do CNB, TI do CNB. Todos os tabeliões que eu visitei no Rio Grande do Sul têm muito orgulho e cuidado dos seus servidores. Maravilha. Legal. Maravilha. E aí, vamos lá. E quando vocês vão fazer são chamados. Normalmente vocês não são chamados porque as coisas estão maravilhosas. Vocês são chamados porque as pessoas estão ou querendo prevenir, né? O que vocês mais veem no cartório, assim, que poderiam trazer uma dica, uma sugestão? Eu acho assim, Sabrina, que o Rodrigo até já tocou nesse ponto, né? Eu acho que o cartório ele tem que entender hoje que a tecnologia não é um gasto, né? Ela é um investimento, ela corre de lado diretamente, né?
A tecnologia está envolvida com o negócio da empresa. O negócio precisa estar acontecendo e a TI tem que ser algo estratégico dentro do cartório hoje, sabe? Ter desfazer um pouco essa visão de, mas é só gasto, os caras da TI só me trazem coisa para gastar. Não traz coisa para gastar. Ele está trazendo um investimento para ti, para que o teu cartório não fique parado e que tu opere e ganhe o teu dinheiro, entende? Que as coisas aconteçam da forma normal, digamos assim. Sim. Por ser um serviço muito oculto, né, que a gente fala, hoje ninguém sabe, só lembra da gente quando as coisas param de funcionar, né? Tipo, cadê o Fabrício? Cadê o Rodrigo? Que o troço parou de funcionar aqui. É mais ou menos assim, ninguém liga. Parou depois de 6 anos. Parou de 6 anos, né? Depois 6 de anos 6 sem anos, o hardware já não tem mais suporte, não tem mais garantia, né? Lembra que eu te falei há 2 anos atrás que precisava renovar a garantia? Ele disse, pois é, tu não quis renovar. Então, assim, agora não tem como fazer a mágica. Agora tu vai ter que esperar alguém estabelecer o teu backup, né? E fazer com que as coisas voltem a funcionar. E aí tem um tempo isso, né? E aí, esse tempo parado que às vezes o gestor ele não sabe, né? Porque ele não passou por isso. É a história de não... porque o que eu desconheço eu não preciso. Exatamente. Se eu não Então, conheço, eu não preciso. Às vezes tem uma falha também do TI interno do cartório de não ter uma comunicação clara e não conseguir também explicar de uma forma que o gestor vai conseguir entender, né? Se caso ele fique parado, o prejuízo, o que isso vai ocorrer, o que isso vai impactar, né? Então, hoje, a TI não é mais o menininho lá que vai desatolar a impressora, que vai formatar a máquina. Não, o rapaz da TI, a empresa de TI tem que estar junto em todas as reuniões com os líderes para estar discutindo estratégias de negócio, vendo, olha, o que precisa para manter a nossa aplicação no ar por um maior tempo, o backup está funcionando, está sendo replicado. Então, se foi aquele tempo que a TI, né, ficava jogado lá no data center. Né? Que era um rapazinho, né? Na verdade, agora é uma discussão estratégica. É o cérebro. Estratégica. É o E hoje a cérebro. dificuldade do profissional de TI é essa, né? É se comunicar, né? Poder expressar e conversar. E eu acho que vocês tocaram num assunto importante, assim, porque o rapazinho da TI, eu não dou atenção para ele tá lá na sala, trancado no servidor, não considero ele na hora de fazer um planejamento orçamentário. Exato. Escuta, no próximo agora é época, né? Eles começam a fazer planejamento orçamentário para cartório. São raras as vezes que alguém apresenta um projeto. Então, olha, o ano que vem vai ter que ter esse investimento. Essas máquinas já estão sem memória. A gente precisa trocar o cabeamento, porque está cheio de hub ali, que vocês já me explicaram isso. Explica um pouquinho sobre o hub também, que é muito comum. Rodrigo, tu que gosta de o hub, ele veio, na verdade, né, para atrasar, né, a rede, né? Só que é muito mais fácil. Por exemplo, eu preciso instalar um computador aqui. O que eu vou fazer? Eu vou puxar um cabo, vou ligar nesse hub e vou ligar esse hub ao computador, né? Porque sai muito mais caro eu ter que puxar um cabo lá do meu cabeamento estruturado, do meu rack, até fazer um ponto de rede, né? Só que isso eu vou perdendo a rede centralizada, né? Eu vou perdendo o gerenciamento em cima do dispositivo, né? E esse hub começa a deixar o computador lento, não só o computador, ele começa a deixar a rede lenta e começa a gerar vários problemas e daí tu perde o gerenciamento. Com certeza, exatamente. E tu perde a centralização das coisas, né? Daí daqui a pouquinho tu não sabe realmente onde que tá, por que tá lento, né? Então isso... E daí isso o cara daqui nunca vai dizer que é porque tá cheio de hub, porque foi ele que fez. Exato. É o mais barato, né? Hoje é barato, mas uma vez... É a história de apresentar a solução barata que vai sair caro, sabe? Claro. Então... E ele também está fazendo da intenção, porque a cultura do cartório é essa, né? Não vamos gastar, mas e é hora de... Ele já gastou muita saliva, né, Sabrina? E o cara não quer investir mesmo, e tá tudo certo, entendeu? Mas só que ele tem que entender que talvez esse não seja um cliente para ele, né? Sim. Então, assim... E que eles perdem muita performance, né? E de repente nem tão bem. Porque daí a culpa é minha. Mas foi tu que falou para eu colocar. Não, eu te dei outras opções, tu lembra disso, né? Mas eu não Por posso isso a dar importância do opção, gestor. Né? Eu como responsável pela TI, eu não posso dar mais essa opção, né? A pior opção. Eu não posso dar. Não posso dizer que pode ter um Wi-Fi de R$50 vai funcionar, entendeu? Dentro de uma empresa. Não vai funcionar. Entende? Então, não faz... O Wayne Moraes falou aqui, a TI permite que o tabelionato opere. Tudo depende da tecnologia hoje, cada vez mais, é isso aí.
em Moraes. Qualquer negócio hoje depende da tecnologia. Por isso a importância também do gestor entender, precisa entender minimamente para não ficar rendido, para chamar outras opções, conhecer outras empresas do mercado, para não depender só daquela. Acho que uma coisa que para mim sempre foi muito... Quem fica com as senhas do servidor? Anotem isso, gestores. Tá, mas tá com o rapaz. A chave, cofre de informações está com aquela pessoa. E daí, se tu for, e a gente já viveu essa experiência juntos, né? Se tu for numa interinidade trocar de responsável pela TI, por qualquer motivo, do interino antigo, do novo, quem é que está com essas senhas? Então, desde administrar as senhas, né, de acesso, as alçadas de acesso, isso por causa da LGPD também, essa preocupação, se eu precisar trocar essa pessoa, qual é o meu plano? Se essa pessoa, acontece alguma coisa com ela quer ir embora, não é eu querer trocar. A gente precisa, como gestor, trabalhar preventivamente, né? Esse dado tem que fazer parte, né, do titular, enfim, do interino, do cartório ali, né? Porque a responsabilidade dele, dos dados é dele, né? Tem que estar então, armazenado de uma forma segura, mas que o interino tenha um acesso, tem um no momento acesso. que ele quiser, né? Exato. Tomar uma outra decisão, né? O interino e o titular do cartório, se ele quiser mudar. Titular, exato. É que nem o financeiro, no meu caso, né? Se o titular do cartório quiser demitir o financeiro, não está dando certo. Ele precisa ter acesso às contas, às senhas da conta dele, e muitos não têm. Então, tudo isso está na mão daquela pessoa, porque ela é especialista, mas eu preciso me envolver. Acho que aí entra um chamado forte com o gestor. E aí, para a gente terminar, acho que não adianta, ok, o tabelionato pode ter a melhor infraestrutura, pode estar tinindo. Mas qual é a parte dos funcionários na segurança da informação? Esse é um ponto muito, muito importante, porque não adianta investir milhões em tecnologia, sendo que o colaborador, que é a peça-chave, né, não recebeu um treinamento de segurança da informação, que de repente ele vai abrir ali um e-mail, né, vai baixar um anexo, esse anexo é um executável, e se de repente o teu antivírus não conseguiu, não tem a vacina ainda daquele malware, ele vai acabar infectando a tua máquina ou a tua rede. Vou chegar com o meu pendrive da faculdade, enfiar uma máquina ali. Exatamente. Por mais que tu possa ter bloqueios, mas assim, ó, o fundamental é o treinamento. Tem que treinar o colaborador, né? O colaborador tem que estar preparado, né? Ele tem que conhecer as boas práticas. As boas práticas, assim. Isso é... Até porque ele não está utilizando o computador dele, né? Eu acho que o primeiro ponto é isso, né? Esse curso... De brincar com os nossos clientes sobre isso, né? Sabe? Às vezes as pessoas, eu conecto aqui no meu computador, e eu assim, não, mas a gente não dá suporte para computador. Assina aqui, né? No universo de cartório a gente vai falar do certificado digital. Pega o meu certificado digital aqui e assina lá. Então, a minha ser um funcionário novo, esse curso tem dentro da LGPD, dentro da trilha da LGPD. O funcionário entra, ele recebe a conscientização da LGPD para assinar um termo de compromisso, mas ele recebe a política interna de privacidade e proteção de dados, que tem todas essas regras que vocês me ajudaram a montar, né? Não coloca um pendrive sem conferir, não sai da tua máquina sem fazer o logoff. Todas as coisas que envolvem a segurança e um comportamento de proteção de dados que são muito importantes para não botar o cartório em risco, né? Todo o investimento. E não passa tua senha para ninguém, né? Eu acho que o principal é isso, né? Não passa tua senha para ninguém, né? Tipo, mas aí, vamos lá, eu tenho um nível de acesso dentro do servidor de arquivos lá que eu enxergo o financeiro, o RH, o comercial e o gerencial, digamos. E aí eu passo a minha senha para um colaborador que não deveria ter esse acesso. Por um descuido, sabe? Eu deixei anotado num post-it, né? No meu notebook. E aí o cara veio e olhou, tá aqui a senha do Fabrício, sabe? Então são boas práticas que a gente acaba utilizando e falando para os usuários, né, usarem, né? Então, a gente fala mesmo. O máximo, né? É preciso. Hoje ninguém está livre, né? Não existe.
trabalhar mais. Já vi, assim, às vezes o cartório é pequeno e cada tema, por causa da LGPD, da proteção de dados, cada tema tem que ficar guardado numa gaveta que só quem pode ver aqueles dados pode acessar. Sim. O mesmo acontece dentro do servidor. As informações de funcionários, de salário, não sei o que, ficam onde? Quem pode acessar? Às vezes o cara da TI, ele não teve essa capacitação, por isso a importância de se preparar, por isso a importância de contar com vocês, contar com o encarregado de proteção de dados, porque eu posso investir uma fortuna aqui na minha casa de câmera, de tudo, de alarme. Agora, se eu deixar a porta aberta de noite e não fechar todas as arestas, pode entrar. Sim. Bom, para a gente terminar aqui, deixa eu ver o que tem mais de... Oi, Carol Paiva, que tema necessário. Essas questões de senhas nós vemos muito na comunicação também. Redes sociais, sites, e às vezes sem acesso, porque as senhas se perdem. Pensa. É verdade. Coloca, anota na senha, coloca no cofre do cartório, para quando precisar, né? Quando trocar, cria esse processo com o cara da TI, porque todo mundo fica mais seguro, né? São pequenas ações que podem gerar tranquilidade e prevenção. Se vocês puderem, então, dar uma dica para a gente terminar, para os DPOs, para os caras da TI que estão aqui, para os gestores de cartório, para os funcionários que querem se destacar e aprender mais e talvez entrar nesta área de tecnologia. Que dica vocês dariam? Sim, Sabrina, eu acho que a questão que nem a gente falou muito, né? Não adianta investir muito e o usuário ali não estar treinado para atuar dentro do cartório, digamos assim. Então, eu acho que esse treinamento, né, está sempre atualizando, mensalmente que seja, sempre ter um treinamento, né, mandar um e-mail com alguma informação sobre alguma coisa de tecnologia, né, para todos os colaboradores. Então, criar... Investir na capacitação dos colaboradores. Na capacitação, exatamente. Eu acho que esse é o ponto crucial, assim, sabe? E de novo, acho que o exemplo do líder também, né? Porque às vezes não entra na rodada de discussão, porque o próprio líder, como ele não entende, ele não coloca em debate. Mas o líder tem que comprar a ideia, né? Tem que defender. O líder tem que comprar a ideia. Tem que defender. O líder tem que dar um exemplo, né? E quantas vezes a gente já viu, destrava aqui, que eu não quero ter esse bloqueio aqui. E daí é o próprio líder que acessa alguma coisa que não podia. A gente já teve algumas discussões, inclusive, nessa vida. Lá atrás. Bem atrás. Mas era isso. E a gente precisa explicar, né? Porque a segurança da informação, às vezes, não existe hoje um ambiente 100% seguro. Ponto. Por quê? Porque tem um usuário, às vezes tem um usuário mal treinado, tem um cara de TI que também não identificou aquela falha. Então tem N pontos, né, que a gente pode trazer aqui. Exato. Mas saber que se acontecer alguma coisa, corre lá para a F11, sigam essa rede, porque eles vão saber direcionar. Eu sei porque, né, vocês me atendem muito bem. E a questão desse treinamento, dessa prevenção, é muito importante. Gente, quero agradecer a presença de vocês. Essa live vai ficar salva, eu vou marcar a F11 ali também. E que a gente possa trabalhar mais. Acho que a gente precisa trabalhar mais essa cultura de tecnologia. Destravar, porque as pessoas não querem falar sobre isso, porque é um tema muito... né? É quase místico. E, na verdade, quanto mais eu souber, mais rápido, certeza de que eu vou enfrentar alguma coisa relacionada a TI. Isso é certo, porque tudo é TI. Mas quanto mais rápido eu passar por uma curva e reestabelecer o meu negócio com o menor prejuízo possível, melhor. Isso é prevenção, é conhecimento, né? Exatamente. Com certeza. Sabrina, nós agradecemos aí o espaço, né? E, enfim, a oportunidade, né, de bater esse papo, né? Que é um assunto muito relevante, muito importante para todos nós, né? E a gente fica à disposição aí para um segundo bate-bola, caso queira falar novamente. Enfim. Vamos planejar isso, porque eu acho que tem um leque de temas de TI para se falar. Né? A gente botou tudo no balcão do cartório aqui, mas tem um leque de conhecimento. Com certeza. Tem bastante informação.
Então tá bom, gente. Obrigadão, Valeu. sucesso para vocês. Beijo, Sabrina. Beijo, Obrigada Sabrina. por tanto Tchau, tchau. conhecimento. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Gente, tchau. boa noite para vocês. Obrigada pela participação de todos.